nas águas não vou afundar. Church, seja bem-vindo à casa do Senhor. Aqui é a sua casa, aqui é a casa do papai. Seja muito bem-vindo. Como vocês acabaram de ver, acabamos de fazer 2 aninhos. Aleluia! A igreja do Senhor é linda, a igreja do Senhor é maravilhosa porque Ele se faz presente. E nós só... Tem um exército de voluntários e intercessores que tem intercedido nessa casa, prayer room, tá vendo ali? Prayer room, tem aquela sala de oração, tem intercedido, tem orado, tem pedido ao Senhor que nada mais do que a agenda do reino dos céus seja feita. E nós temos certeza que o Senhor vai continuar usando a pastora como um instrumento tão poderoso, tão lindo, tão especial como tem feito. Essa tem sido a nossa oração. Então, deixa o Senhor te usar. Ô, glória! Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Gente, que alegria estar aqui nessa noite. Eu também. Eu quero, não é, menina? Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Deus abençoe os pastores dessa igreja, todos os pastores dessa igreja. Pastor, olha, eu quero de volta. Meu Deus, deu uma angústia na minha alma. Eu disse, não! Não! Tem coerência. O Senhor não quer preencher apenas o lugar da fala. Há muito significado na entrega das suas palavras. Normalmente, ministros que estão diariamente no púlpito vão perdendo a sensibilidade do significado real das palavras e eles vão só falando para preencher o espaço vazio. E eu quero louvar a Deus que você não perdeu a vontade e o desejo de trazer significado a esse tempo, a esse espaço. Deus continua me enchendo e lhe fazendo transbordar. Estou feliz de estar aqui. Deus abençoe o pastor Dan, pastora Ale. É bonita de dar raiva. É linda. Tu tem que dar um culto de ação de graça por semana. Eu tô brincando, imagina. Deus abençoe toda essa igreja. Gente, vocês são muito crentes. Segunda-feira, olha pra quem tá do teu lado, de segundou na casa de Deus. Olha pra ele dizer, tá crente, hein? Oh, glória, você pode dar glória a Deus, você tá mais espiritual que nunca. Meu Jesus! Eu quero louvar a Deus que você não perdeu a vontade e o desejo de trazer significado a esse tempo, a esse espaço. Deus continua me enchendo e me fazendo transbordar. Estou feliz de estar aqui. Deus abençoe pastor Dan, pastora Ale. É bonita de dar raiva. É linda. Tu tem que dar um culto de ação de graça por semana. Imagina. Deus abençoe toda essa igreja. Gente, vocês são muito crentes. Segunda-feira, olha pra quem tá do teu lado, de segundou na casa de Deus. Olha pra ele dizer, tá crente, hein? Oh, glória, você pode dar glória a Deus, você tá mais espiritual que nunca. Meu Jesus! Deus te abençoe, coisa linda! Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia. Versículo 22, 23 e 24. E aí nós vamos pular para o versículo 35. Um pouco dessa cultura de necessidade totalmente antagônica à cultura do reino. Por exemplo, há um bordão brasileiro antigo onde seu pai, seus avós normalmente mencionavam, ou já ouviram alguém dizer, na casa do bom homem quem não trabalha, não come. Aquela coisa do faça por merecer, senão você não vai ter, sabe? Então, querendo ou não, quando a gente conhece a cultura do reino de Deus aqui na terra, aquilo que está em nós acaba sendo transportado junto com a gente para esse lugar. E a cultura do reino de Deus, a manifestação da graça do reino de Deus, ela é totalmente antagônica a essa realidade que a gente aprende na nossa vida diária.
do fazer por merecer, a meritocracia, acordar cedo para trabalhar, vencer na vida, romper, se você não fizer por você ninguém fará, e etc, etc, etc. E quando você entra dentro do a caminhar com aquilo que você aprendeu, da sua cultura, da sua mentalidade, e a readequar isso no reino de Deus. E é assim que os equívocos vão sendo cometidos. E ao invés de você nadar de braçada no oceano do Espírito, no relacionamento com Deus, você vive limitado. Vive limitada. Por quê? Porque a graça de Deus, ela contraria toda essa realidade que foi cultivada ao longo da sua vida e dos anos que você tem. Ela não faz, você não faz para merecê-la. Você só faz para agradecê-la, né? Você não faz para justificar, porque ainda que você entregasse todo o seu tempo, a orientação bíblica diz que você deveria se considerar servo inútil. Porque nada pode justificar ou compensar aquilo que o Senhor fez e o que Ele ainda está disposto a fazer na sua vida. Aquela que faz o jantar para os pregadores, aquela que está sempre limpando, aquele que está sempre recebendo, que está sempre cuidando. A vida de vez em quando ele mete um revotrilzinho debaixo da língua. Jesus, misericórdia. É difícil. Ela tá com a cabecinha dela confusa, certamente já recebeu gente demais. Ele tem que andar com ânimo, com estado de espírito condizente com o que Jesus disse pra você. Quem tá entendendo aí, diga amém. Aí vai lá, aí vai ele embora. Só que no meio do caminho vai acontecer uma parada surreal. O que, Camila? A mulher no fluxo de sangue hemorrágica há 12 anos tem uma fé maior do que a de Jesus, porque não se cansa. Um Deus que não precisa dormir porque não sente sono. Então esse descanso aqui é contemplação. Parou Deus para admirar a obra que havia feito. Mas eu não sabia que o nome dele era tão poderoso. Aleluia! A canção que vai lançar sem ser essa sexta próxima, né? Porque, irmãos, o nome de Jesus. Falei, eu vou no teu nome. Saí eu do último banco, irmão da barriga de fora, camisete do grupo. Me vi no altar de Deus. Veja, isso foi quase 6 meses indo para todo culto que minha mãe me levava.